Irmãos, eu acredito que o Senhor tem testificado uma palavra muito preciosa ao nosso espírito, para que nós possamos não ser como os demais que perecem, como diz a palavra de Deus. Hoje é um dia do primeiro turno de eleições, e esse cenário do que acontece hoje, inquestionavelmente é um cenário que leva nós a pensarmos e a nos preocuparmos muitas vezes com o futuro do nosso país, com o futuro da nossa nação, com o futuro necessariamente das nossas vidas. Algumas pessoas dizem, se fulano ganhar eu saio do país, se Beltrano ganhar eu não vou mais morar aqui. Mas quando nós paramos e pensamos, se fulano ganhar, se Beltrano ganhar, eu vou ficar no país, eu não vou ficar no país, eu quero que esse ganhe, ou eu quero que aquele ganhe. Será que isso é errado, nós termos esse tipo de percepção? Não acredito nisso, irmãos. É verdade, hoje de manhã aqui, nós tivemos um culto, e nós oramos ao Senhor para que o Senhor institui a quem Ele quer que guie nossa nação, a quem Ele quer que guie nosso estado, a quem Ele quer que oriente nas decisões da Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Mas quando nós fazemos esse tipo de oração, essa verdadeiramente é uma oração bíblica. Mas irmãos, nós precisamos entender, de que por mais que essa oração seja bíblica, e por mais que Deus nos dê instruções, de como vivermos a vida aqui, nessa terra, nesse mundo, o Senhor mais do que isso, sempre nos exorta, para que os nossos corações não estejam enraizados aqui. Ele disse, vocês são do mundo, portanto comem a comida do mundo, portanto bebem a água do mundo, portanto se vestem com a roupa que é feita no mundo, se relacionam com as pessoas que estão no mundo, se locomovem com os instrumentos de locomoção que estão no mundo. Vocês estão no mundo, mas a palavra de Deus diz, mas vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E quando nós começamos a pensar a respeito disso, nós começamos a entender que não é errado nós orarmos a Deus a respeito das coisas do mundo. Não é errado orarmos ao Senhor com relação às preocupações que temos nessa vida. Aliás, foi o Senhor que disse, não estejais inquietos por coisa alguma, antes todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela súplica e com ações de graça. Mas o grande problema não está em orarmos e nos preocuparmos, irmãos, com as coisas que acontecem nesse mundo, mas é quando nosso coração está nas coisas desse mundo. Eu posso ter, por exemplo, um emprego, mas o meu coração não está ali naquele emprego. Eu posso ter, por exemplo, um casamento, mas meu coração necessariamente pode não estar ali. Eu posso ter, por exemplo, amigos, mas meu coração não está nessas amizades. Isso não impede que eu tenha um emprego, que eu tenha amigos e que eu tenha um relacionamento. O que a Bíblia fala a respeito do nosso coração e onde ele deve estar? Hoje, os irmãos têm visto aqui em cima, eu gostaria que nós conversássemos a respeito dessa pergunta que está aqui. Estaria você consciente e preparado? Porque são duas coisas distintas, não é verdade? Eu posso estar consciente, mas eu posso não necessariamente não estar preparado. Mas é logicamente que todo aquele que está preparado, também está consciente. Estaria você consciente e preparado para a iminente volta do Senhor Jesus Cristo? Será que se as trombetas tocassem, será que se a última trombeta tocar, e o Senhor chegar e nos chamar, estaremos nós conscientes e preparados para a sua iminente volta, para a sua volta que acontecerá? Em Joel capítulo 2, versículo 1 a versículo 3, temos vários versículos hoje, portanto vou facilitar os irmãos, mas se você quiser, os anote. Em Joel capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, há uma profecia que o Espírito Santo traz pela boca de Joel, a respeito dos dias da volta do Senhor, e ele diz assim:
tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra. Por quê? Porque o dia do Senhor vem, já está perto. Que dia é esse? Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas depois que ele passa, mas atrás dele, um desolado deserto, sem nada lhe escapará. Alguns versículos à frente, ele continua falando a respeito da volta do Senhor. Aí mesmo no versículo 10 ao versículo 11 de Joel capítulo 2, ele vai dizendo: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol, a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Quando a Bíblia aponta para o dia do Senhor, a Bíblia está falando a respeito do dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Desses momentos que estarão relacionados à volta de Cristo, a Bíblia chama isso de dia do Senhor. Alguns poderiam ler esse texto de Joel e falar: não, aqui está falando relacionado a outro momento na história. Mas não. Quando nós olhamos esse versículo, do versículo 10 aqui de Joel capítulo 2, nós vemos ele dizendo que abalar-se-ão os céus, a lua, o sol e a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. Onde mais na Bíblia fala a respeito do sol e da lua se ennegrecendo, ficando negros, e as estrelas retirando o seu esplendor? Onde fala mais na Bíblia a respeito das potências do céu serem abaladas? Quem disse a respeito disso? Lucas 21, 25, 26. Jesus falando: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Aqui ele fala de tsunamis. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Joel disse: grande e terrível dia é o dia do Senhor. Esse dia virá. Quando Jesus agora vai falar a respeito disso, ele diz: haverá sim sinais no sol, haverão sinais na lua, nas estrelas, a terra haverá angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar, das ondas, os homens desmaiando de terror, as virtudes do céu serão abaladas. Quando no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus fala sobre isso, ele fala também do seguinte modo, em Mateus 24, 21 e do 29 a 30. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele diz: o dia da volta do Senhor, o dia que antecederá, o dia deste contexto de quando o Senhor voltar, será um dia terrível, será um dia de grande tribulação, será um dia de grande angústia. As nações temerão neste dia. Em outra palavra, nas Escrituras diz que os homens pedirão que as rochas caiam sobre si. O medo será grande, o terror entrará nos corações. Ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, novamente, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu,
as potências do céu serão abaladas. E o que acontecerá então? E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, não é se regozijarão, diz que as tribos, o que acontecerão com elas? Se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Portanto, há uma palavra, há uma promessa inquestionável. O Senhor voltará, e o dia da sua volta, para grande parte, para a maioria das pessoas, não será um dia de festa, mas será um dia de terror, será um dia de medo, será um dia de angústia, será um dia de lamento, porque você imagine só, você que está aqui sentado, ouvindo isso que eu estou falando, e agora você vê o Senhor voltando nas nuvens com poder e grande glória. Será que você seria daqueles que levantaria as mãos ao Senhor, dizendo: ah, finalmente o meu Senhor está voltando, ah, como eu estava ansioso, Senhor, eu clamava continuamente, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ah, eu estava tão ansioso para esse momento, que bom que o Senhor está voltando, sim, Senhor, vem, eu tenho certeza que eu vou contigo. Ou você seria daqueles que falar: não, mais um pouquinho, peraí. Mais um dia, mais uma horinha, só um pouquinho. Mais uma semana, mais um mês, mais um aninho só mais um aninho eu resolvia tudo. Eu precisava só de mais uns 5 aninhos e estava tudo resolvido. As nações se lamentarão. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, sinais, maravilhas, e então lhes direi abertamente: eu nunca conheci vocês. Quem são vocês? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que o Senhor ainda não voltou? A Bíblia fala a respeito do cálice da ira de Deus. O que seria o cálice da ira de Deus? Quando nós ouvimos a respeito daquela palavra de Jesus no jardim do Getsemane, no qual ele faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, se possível, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele ora quantas vezes ao Senhor a respeito disso? 3 vezes. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas a minha. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele diz para os seus discípulos: vamos, eis que é vindo que me trai. Chega então Judas, lhe dá um beijo, e agora os discípulos ficam naquele rebuliço. Pedro toma de uma espada e corta a orelha de Malco, e então Jesus diz a ele: eis que não beberei o cálice que o Pai me deu. Portanto, quando Jesus diz essa palavra a Pedro, Jesus já tinha a resposta do Pai. Ele havia orado 3 vezes dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas pouco momento depois ele diz a Pedro: eis que não beberei o cálice que o Pai me deu. Mas o que significa o cálice nas Escrituras? O cálice na Bíblia tem relação com a ira de Deus. Portanto, por isso em Jesus cumpriu-se Isaías 53, que diz: e ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Há um cálice diante de Deus, preste atenção nisso.
este cálice se enche com o pecado. Há um cálice diante de Deus, e este cálice se enche com o pecado. Quando em Gênesis 15, do versículo 12 ao 16, o Senhor vai falar com Abraão, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. O Senhor faz essa promessa a quem? A Abraão. O Senhor repete essa promessa a quem? A Isaac. O Senhor repete essa promessa a quem? A Jacó. Mas Abraão, Isaac e Jacó não entraram na terra prometida. Mas em Gênesis 15, quando Deus vai falar com Abraão, diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ele está falando quando a sua posteridade seria levada ao Egito, e lá seria escrava. Estava revelando o futuro a Abraão. Mas também eu julgarei a gente a que tens de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Porque o povo saiu do Egito, e se você se lembra, na 10ª praga a orientação era: peçam para os egípcios que lhes deem despojos, que lhes deem as suas riquezas. E eles pediram, e os egípcios deram, e eles saíram com grandes riquezas. Mas ele continua dizendo: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Mas presta atenção aqui: na 4ª geração, tornarão para aqui, para a terra de Canaã. Por quê? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Interessante. Estava lendo esses dias no livro de Deuteronômio, e quando Moisés fala com o povo, ele diz: porque o Senhor está fazendo vocês entrarem nessa terra. 1, porque prometeu aos pais de vocês. 2, por causa dessas nações que são ímpias, e não porque vocês, ó povo de Israel, são uma nação justa. Ou seja, diante de Deus havia um cálice. Os amorreus eram os moradores de Canaã. Havia um cálice diante de Deus, e os pecados dos moradores de Canaã, os amorreus, enchiam este cálice, enchiam este cálice, enchiam este cálice, enchiam este cálice. Ele disse: ainda não chegou a medida, ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Vai se encher daqui a 4 gerações, e por isso daqui a 4 gerações eles serão destruídos. De igual modo, a volta do Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia que nós vimos que a Bíblia apontou como um dia de lamentação, um dia de dor, um dia de tristeza, um dia de grande aflição, será o dia que o cálice da iniquidade da humanidade se encheu. Olha só o que diz aí, Jeremias 25, versículo 15 e 17. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, a qual o Senhor me tinha enviado. Essa é uma palavra que o Senhor havia falado para Jeremias a respeito de juízo. Mas quando nós vamos para o Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 7, nas últimas pragas de Deus, olha o que diz ali: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças ou cálices cheias. Estavam vazias ou estavam cheias? Cheias. Cheias do quê? Da cólera, da ira, da indignação de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Lembra que eu falei para vocês que diante de Deus existe uma taça, um cálice, e ali é colocado a consequência do pecado, meus irmãos, a ira de Deus, a cólera de Deus. E quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 15, diz que essas taças estavam como ali? Como? Cheias.
Então nós entramos em Apocalipse 16:1, e ali diz assim: ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E se você depois caminhar em Apocalipse 16, é o pior momento da grande tribulação, quando a taça de Deus ali é derramada. O cálice da ira de Deus está quase cheio. Nós não sabemos o dia da volta do Senhor, nós não sabemos a hora da volta do Senhor, mas é o Senhor Jesus mesmo e as Escrituras que nos apontaram sinais, que era para que nós ali olhássemos e ali víssemos que Ele está às portas. E um desses sinais tão fortes, o Senhor falou ali em Lucas 17, 26 e 30. Iniquidade como nos dias de Sodoma e Gomorra. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, uma vida regular. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, dias de Sodoma e Gomorra, dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Presta atenção agora. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quando nós olhamos para os dias de Noé, nós vemos o Senhor falando ali em Gênesis: me arrependo, me tenho pesar no coração de ter feito o homem sobre a terra. A iniquidade do homem era muito grande, o pecado da humanidade era tremendo, e por isso veio ali sobre o dilúvio. Quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, nós vemos ali nesses dias de Ló, uma geração pervertida e acostumada pela prática comum do pecado, e isso encheu a ira do Senhor, o cálice de sua ira. De igual modo, Jesus vem e disse: vocês querem saber como será a humanidade nos dias que eu voltar? Olhem para os dias de Noé. Vocês querem saber como estará a humanidade nos dias que eu voltar? Olhem para os dias de Sodoma e Gomorra. Porque o cálice da ira do Senhor era cheio nos dias de Noé, e estava cheio nos dias de Sodoma e Gomorra. E quando o Senhor voltar, o seu cálice estará cheio também. Mas como eram os homens de Sodoma e Gomorra? O que a Bíblia fala a respeito deles? Eu pincelei nas Escrituras, irmãos, alguns versículos. Em Gênesis 13:13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Em Isaías 3:9 diz: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não encobrem, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. E eu gostaria de fazer um comentário sobre esse Isaías 3:9. O Senhor está repreendendo agora aqui o povo de Israel, dizendo que vocês estão agindo como Sodoma. E ele diz como eram os habitantes de Sodoma. Ele diz: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Sabe o que isso significa? Existem 2 cenários de pecado, não é verdade? Existe o cenário que eu peco, mas eu não quero que ninguém saiba. Mas quando o pecado já está tão, entre aspas, normal, eu não me preocupo mais em publicá-lo. Já é algo tão comum no nosso meio, que nós não temos mais nenhum receio relacionado a ele. Vou dar um exemplo do que acontecia nos dias de Sodoma e Gomorra. A Bíblia aponta de que os 2 anjos em forma humana, você sabe a história, chegaram ali na casa de Ló. E a Bíblia diz que todos os homens
do menor ao maior, de todos os bairros, chegaram na frente da casa de Ló e disseram: vimos que 2 estrangeiros, vimos que 2 visitantes vieram até sua casa, traze-os para fora, porque queremos conhecê-los. O contexto dessa palavra era exatamente esse de nós queremos ter relações sexuais com eles. Entenda, a primeira coisa, não foram todas as mulheres de todos os bairros, da mais nova, mais velha, que foram até a casa. Não estamos falando nem mesmo de uma prostituição ou de uma safadeza de todas as mulheres ali. Mas nós fomos além disso. Todos os homens, de todos os bairros, do menor ao maior, a Bíblia diz, foram à casa de Ló e falaram: traze-os para fora. O homossexualismo, junto com a violência, pois eles estavam relacionando ao cenário de estuprá-los, junto com o fato de isso ser absolutamente normal no meio deles, mostra uma das características ali naqueles dias. Hoje nós começamos a ver que não há mais vergonha dentro da traição em casamentos, por exemplo. Traiu. Quando você sabe que alguém traiu, você fica escandalizado? Muitas vezes não. Ah, traiu, ok, segue a vida. Não é um absurdo. Não é algo fora, o adultério não se tornou algo fora do cotidiano, mas é algo absolutamente comum. Quando nós falamos de um cenário do desvirtuamento da família tradicional, isso se tornou algo absolutamente comum. Estava em casa, hoje, e fui descansar, liguei a televisão, e estava eu e Steph, coloquei numa série, e de repente eu olho naquilo e eu digo para ela: olha só, a perversão do maligno. Uma série conhecida, uma série famosa. Na mesma série, eu tenho 2 pais de uma mesma moça. Portanto, a coisa mais normal do mundo. E na mesma série, uma hora, o rapaz diz para a moça que ela é gay e ela não quer se assumir. E ele diz: eu não estou te entendendo, a gente está em pleno século 21, qual é o problema? Mas não tem problema nenhum, eu não estou conseguindo entender, assim, se fosse no século passado, você poderia ter medo, mas ele fala: mas século 21 é a coisa mais normal do mundo, ele diz. Sabe qual é o problema? O rapaz estava certo. E não é? É ou não é? Quando eu era menor, uma das séries, um dos programas que mais aparecia na televisão desde a minha infância até hoje, na Rede Globo, Malhação. Quem não assistiu Malhação? Só os muito antigos. Programa ali, num horário, muitos adolescentes em casa e tudo, feito para gurizada. Mas essa semana, ou semana passada, não me sei dizer, vi apenas a notícia, eles colocam um quadro, algo muito comum ali. 2 meninos, 2 estudantes de 20 anos, que parecem ter 14. Eles vêm, colocam uma música bonita de fundo, e os 2 se beijam. Mas isso não escandaliza as pessoas que assistem, por quê? Porque isso é algo comum. E vocês não conseguem visualizar isso enquadrando exatamente Isaías 3:9? Publicam seu pecado e não o encobrem. Ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Se nós olharmos as Escrituras, mentir, sou advogado. Mentir em audiência, não, dar falso testemunho não é algo temeroso nos dias de hoje, é algo absolutamente comum. Infelizmente. Quando nós olhamos a palavra de Deus e os seus princípios, eles estão totalmente deturpados.
Por quê? Porque publicam seu pecado e não o encobrem. Em Judas 1,7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, hoje não é mais vergonha ser garota de programa. Aliás, o pedido da classe é que seja regulamentado. Pois se alguém falar, eu sou garota de programa, ninguém pode falar, eita, pega. Vai falar, nossa, que profissão digna, mais uma profissão. Não há nenhum receio de dizer isso. Ou você acha que as pessoas têm medo? Têm vergonha? Aliás, provavelmente, eu dizendo isso para vocês, vocês mesmos podem pensar de mim, Felipe, menos, né? Por quê? Porque se tornou algo absolutamente comum. Comum. Nunca chegamos tão próximos, como nos dias de Sodoma e Gomorra, e como nos dias de Noé, como nos dias da atual geração que vivemos. Por isso, os sinais alarmantes da volta do Senhor são inquestionáveis. Sexo. Falarmos a respeito de sexo fora do casamento é algo absolutamente comum. É raro falarmos se for dentro. Relações sexuais com diversas pessoas, orgias, traições, relações mútuas. Isso não é absurdo nos dias de hoje. Saber que ali, e com perdão da palavra, tem um puteiro, não é um absurdo, mas é algo mais normal do que o normal. Sodoma e Gomorra publicam os seus pecados e não os encobrem. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punições. Mas quando nós olhamos esse cenário, o que os nossos corações falam a respeito disso? Quando nós olhamos o cenário do pecado e do mundo sendo levado aos dias de Sodoma e Gomorra, o que isso aponta aos nossos corações, individualmente falando? E nós temos dois tipos de corações aqui. Os corações acostumados e os corações incomodados. O mundo como ele está hoje te incomoda. O apóstolo Paulo diz, pelo qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. A palavra crucificação aponta para a morte, portanto ele diz, o mundo para mim é morto, mas ele diz, eu para o mundo me vê morto para como ele também. Em 2 Pedro 2, 6-8 diz, e reduzindo a cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Portanto, olha só, todos aqueles que querem viver impiamente, olhem para Sodoma e Gomorra, pois este é o seu destino, este é o seu exemplo que o Senhor está dando. Você quer viver impiamente? Ele disse, o exemplo que eu estou dando daquele que vai ter consequência é Sodoma e Gomorra. Mas ele continua dizendo, e livrou o justo Ló. Como Ló vivia? Ló estava em Sodoma e Gomorra. Mas como era o coração de Ló em Sodoma e Gomorra? Será que ele entendia que aquilo que para os habitantes de Sodoma e Gomorra era comum, era normal, para ele também o era? Será que ele entendia que aquilo que eles faziam, que para eles era algo absolutamente tranquilo, para ele também o era? E como Ló, como justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, olha essa palavra, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Ló estava no meio dos habitantes de Sodoma e Gomorra,
Mas o coração de Ló se incomodava e se incomodava e se incomodava e se incomodava e se incomodava, tanto que antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, somente aquele que tinha o coração incomodado ali foi amado para ser tirado. Suas filhas e sua família, por amor de Ló, foram tirados juntos. Prova disso que sua esposa, tendo sido tirada de Sodoma e Gomorra, seu coração manteve-se lá, e olhando para trás, foi transformada numa estátua de sal. O dia do Senhor não pode ser um dia de surpresa para nós. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós não podemos fugir da Sodoma e Gomorra espiritual que o Senhor disse que aconteceria nos dias anteriores à sua volta. Ao olharmos ao nosso redor e estarmos nos dias anteriores da volta do Senhor, encontraremos Sodoma e Gomorra ao nosso redor. Mas o fato de Sodoma e Gomorra estar ao nosso redor, publicando seus pecados e achando isso a coisa mais comum e regular do mundo todo, alegando suas mais lógicas justificativas, nós estamos em Sodoma e Gomorra. Mas nós não podemos o quê? Fazer parte de Sodoma e Gomorra. Quando Jesus fala a respeito de sua volta, em Lucas 21, 33 a 36, ele vai falando, dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele agora começa dizendo: olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, essa palavra é forte, dos cuidados da vida, ou seja, das preocupações tantas com as coisas deste mundo, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Eu não estava preparado, Senhor, nossa Senhor, o Senhor veio mesmo, o Senhor falou que ia pegar de surpresa e me pegou de surpresa, porque senão eu tinha bem preparado aqui para recebê-lo. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por o quê? Dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Porque quando ele voltar, muitos tentarão se esconder de sua presença. Mas aqueles que amam a sua volta, não buscarão se esconder de sua presença, mas estarão ansiosamente esperando a volta do Rei. Irmão, minha irmã, será que você estará ansiosamente esperando a volta do Rei? Será que você está ansiosamente esperando a volta do Rei? Será que eu e você somos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem quando Ele voltar? Ou será que os nossos corações estão carregados, cheios das coisas e dos cuidados dessa vida, e quando Ele voltar, esse dia nos pegará de improviso, e não apenas nós, mas todo mundo? Pois os habitantes de Sodoma e Gomorra foram surpreendidos
com a chuva de fogo e saraiva que veio sobre eles. Como os habitantes nos dias do dilúvio, que de improviso foram surpreendidos com o dilúvio que veio sobre eles. Mas se nós somos da luz, como acabamos de ler, meus irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, preste atenção nisso, não durmamos como os demais. Isso ele mostra, muitos estão dormindo. O Senhor está falando, os seus sinais são visíveis, os seus sinais são palpáveis, mas muitos estão dormindo. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Corações acostumados contra corações incomodados. Em Salmos 97, 10, o salmista diz: vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. Mas esse é um princípio tão claro. Vocês que amam ao Senhor, amem aquilo que Ele ama. E vocês que amam ao Senhor, detestem aquilo que Ele detesta. Já não diz as Escrituras: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já não diz a Escritura: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, se Ele é a minha vida, não deveria eu amar aquilo que Ele ama e detestar aquilo que Ele detesta? Mas como posso dizer que Ele é a minha vida, se eu não amo o que Ele ama, e se eu não detesto o que Ele detesta? Se eu amo o que Ele detesta, e se eu detesto o que Ele ama? O Senhor ama a comunhão dos santos, eu detesto a comunhão dos santos. O Senhor ama aquele que tem prazer em sua palavra, eu detesto o prazer na sua palavra. O Senhor ama quando cantamos louvores a Ele, eu não gosto de cantar louvores a Ele. O Senhor ama quando falamos a respeito dEle, eu tenho vergonha de falar sobre Ele. O que as pessoas vão pensar a respeito de mim? O Senhor ama aquilo que está relacionado a Ele, mas nós não. Mas agora o contrário, o Senhor detesta o adultério, mas eu gosto tanto. O Senhor detesta quando nós colocamos contenda entre irmãos, mas isso me dá um prazerzinho no meu coração. O Senhor detesta quando nós amamos as coisas do mundo, mas é tão bom amar as coisas que não são relacionadas ao Senhor e que não agradam o seu coração. Existe uma voz, existe um chamado. Mas será que nós temos sido aqueles que temos ouvido essa voz e atendido esse chamado? Esse chamado é um chamado de graça. Quando Isaías o ouviu, primeira coisa, Isaías reconheceu sua iniquidade. Ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6. Mas o Senhor veio sobre ele e disse: a minha graça te basta. Como? Tomou uma brasa do altar como a tenaz, um dos serafins, tocou em meus lábios e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado. Agora ele entendeu a obra da graça. E quando ele compreendeu a obra da graça, o Senhor então faz-lhe um chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele ouve a voz do chamado.
E ouvindo a voz do chamado, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, a volta do Senhor é iminente. E nós inquestionavelmente estamos adentrando já nos dias de Sodoma e Gomorra. Mas você tem ouvido o seu chamado? Em Apocalipse 2:29 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em Sofonias 2:3, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura podereis ser escondidos no dia da ira do Senhor. Podereis ser um tal como Ló, podereis ser um tal como Noé. Buscai ao Senhor, porque se você buscar o Senhor no dia da sua ira, você vai ser um Noé. Se você buscar o Senhor no dia da sua ira, você vai ser um Ló. Pois o mundo todo receberá a justa consequência de suas obras. E você será um Noé, um remanescente. Você entende que a Bíblia aponta que há poucos serão salvos? Chegaram a Jesus dizendo: Senhor, muitos serão salvos. E ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Tens você ouvido a voz, o chamado que o Senhor tem feito ao teu coração? Ao seu povo mesmo, em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E foi o mesmo Jesus que também disse em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Irmãos, há um chamado do Senhor para nós. E nenhum de nós poderemos alegar ignorância diante dele. A volta do Senhor é iminente, sim. E amanhã o sol brilhará, mesmo que você não queira que ele brilhe. Mesmo que você não acredite que ele brilhe. Mesmo que de hoje para amanhã você seja cego e não veja ele brilhando amanhã, mas ele brilhará. Portanto, o Senhor voltará, você querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, gostando ou não gostando, ansiando por isso ou nem mesmo ansiando, ele voltará. E quando ele voltar, e a trombeta tocar, e o cálice de sua ira for derramada na sua justa justiça, pois o Senhor disse: não vos vingais a vós mesmos, mas dai lugar à ira, não por ele ser injusto, mas ele disse: porque minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Não é para você vingar, porque você não sabe o que há no coração, mas pode ficar tranquilo, eu exercerei juízo, eu exercerei justiça. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Há um chamado dele. Está você e eu ouvindo esse chamado? Paulo, já velho, ele escreve uma carta a Timóteo, pelo Espírito. E nessa carta ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada,
a qual o Senhor, justo juiz, dará não somente a mim, mas a quem, irmãos? A todos os que amarem a sua vinda. Porque nós não amamos necessariamente uma vinda, mas amamos a vinda daquele que vem. Você ama a vinda do Senhor? Ou você está mais preocupado com as provas do final do semestre? Você ama a vinda do Senhor ou você está mais preocupado porque hoje é dia... Que dia é hoje? 7. Ou um mês de casado. Aleluia. Hoje é dia 7. Hoje é dia 7. Bem, as vendas estão ruins, porque do dia 1 ao dia 7 não foi muito bem, semana que vem ainda tem feriado. Ai, Senhor, será que vai esse mês? Nós estamos preocupados com a vinda do Senhor, ou o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Há um chamado, e que o teu coração e o meu coração possamos atender a esse chamado, assim como Isaías dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu oro por essa vida e lógico que nos preocupamos com as coisas dessa vida, por isso que o Senhor nos dá conselhos a vivermos aqui. Mas mais do que isso, que no nosso coração nós temos a palavra de Paulo que diz, vocês são embaixadores. E a palavra de Pedro que diz, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Vamos orar. A Ti a honra e a glória. Pelos séculos dos séculos Te louvamos, ó Senhor, pois Tu és eterno. Senhor, nós queremos estar diante de Ti. Sermos dignos de estarmos diante de Ti quando o Senhor voltar. Senhor, corações nessa noite têm estado contristados diante de Ti. Corações nessa noite têm estado contristados, ó Pai, sabendo que o Senhor mesmo tem falado aos seus corações. Senhor, que cada coração que tem trazido, Senhor, diante de Ti a sua súplica, venha ser ouvida, ó Pai. Que o Senhor venha trazer regeneração. Que o Senhor venha trazer conversão. Que o Senhor venha trazer geração de vida aí. Para que o que seja morto possa viver. Para que o que estava infrutífero possa dar fruto. Para que o que estava morno possa sair deste estado de mornidão para o centro da Tua vontade. Não nos permita sermos uma igreja morna. Não nos permita ser um povo, Senhor, cambaleante, confuso. Mas que nós sejamos aqueles que com ousadia e intrepidez anunciam o evangelho da graça do Senhor. Dê a nós, Senhor, intrepidez, para mesmo diante das maiores tribulações, não cedermos, e anunciarmos sem temor algum, a Tua palavra. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, e que o Teu Espírito revela a Ti mesmo, em cada coração, para que o Senhor venha a ser Rei, em o nome de Jesus, amém.